Estudo de Provérbios 12. Sabedoria e justiça na vida cristã. Seja bem-vindo ao canal da Igreja do Espírito Santo. Escreva nos comentários qual o seu nome e, se deseja um pedido de oração, coloque o motivo que iremos orar por você. Já está seguindo nosso canal? Já clicou no sininho? Curta e compartilhe. Deus lhe abençoe. O livro de Provérbios, na Bíblia, é uma coletânea de sabedoria prática que visa ensinar como viver uma vida justa e prudente. No capítulo 12, vemos uma série de provérbios que abordam temas como a sabedoria, a moralidade, o comportamento justo e injusto, as consequências das ações e a importância de seguir o caminho da justiça. A seguir, vamos fazer um estudo detalhado de Provérbios 12, versículo por versículo. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Análise. A disciplina é um valor importante na sabedoria bíblica. Aqueles que amam a disciplina, que inclui o ensinamento e a correção, demonstram que têm um desejo genuíno de aprender e crescer em conhecimento. Aquele que rejeita a correção é insensato, pois se fecha para aprender e se desenvolver. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem que trama o mal, ele condena. Análise. Este versículo contrasta os justos com os ímpios. O homem justo tem o favor de Deus, enquanto aqueles que praticam o mal serão condenados. O versículo destaca a justiça de Deus e a diferença nas consequências de viver corretamente ou de maneira corrupta. O homem não se firma pela impiedade, mas a raiz dos justos jamais será removida. Análise. A impiedade, ou viver de maneira ímpia, não pode garantir estabilidade, mas os justos têm uma base sólida, uma raiz firme, que o sustenta. Este versículo enfatiza a importância de viver de acordo com os princípios de Deus para alcançar verdadeira estabilidade. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como a podridão nos ossos dele. Análise. A mulher virtuosa traz honra e glória ao seu marido, sendo uma fonte de orgulho e alegria. Já a mulher que envergonha é comparada à corrupção nos ossos, sugerindo que ela causa destruição e sofrimento ao seu parceiro. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Análise. Os justos têm um pensamento reto, buscando sempre fazer o que é correto. Por outro lado, os ímpios dão conselhos falsos e enganosos, conduzindo os outros para o erro. As palavras dos ímpios são armadilhas para o sangue, mas a boca dos retos os livra. Análise. As palavras dos ímpios têm a intenção de prejudicar, causando armadilhas e perigos. As palavras dos justos, por outro lado, são uma fonte de salvação e proteção. Os ímpios são derrubados e já não existem, mas a casa dos justos permanece. Análise. A destruição dos ímpios é certa, enquanto a casa dos justos perdura. Esse versículo reforça a ideia da permanência da justiça e a transitoriedade do mal. O homem será louvado segundo o seu entendimento, mas o de coração perverso será desprezado. Análise. O reconhecimento e o louvor dependem do entendimento e das boas ações de uma pessoa. Aqueles com corações perversos, no entanto, não recebem honra, ao contrário, são desprezados. Melhor é o homem de espírito humilde entre os pobres do que o que é rico e perverso de coração. Análise. A humildade é mais valiosa do que a riqueza acompanhada de perversidade. Este versículo exalta o caráter sobre a posição social ou a riqueza material. O justo cuida da vida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Análise. O justo tem compaixão, não só por seres humanos, mas até pelos animais. A compaixão é um traço da pessoa justa. Os ímpios, por outro lado, são descritos como cruéis. Quem lavra a sua terra se farta de pão, mas o que segue os vagabundos é falto de entendimento. Análise. O trabalho árduo e a dedicação à tarefa diária trazem frutos. Quem se dedica ao trabalho ganha seu sustento, enquanto quem vive à deriva, seguindo caminhos errados, demonstra falta de sabedoria. O ímpio deseja a cova do mal, mas a raiz dos justos dá fruto. Análise. O ímpio é atraído pelo mal, enquanto a vida dos justos é marcada pela produção de frutos bons e duradouros. O contraste entre o mal e o bem é claramente enfatizado. O mal é preso pela transgressão dos lábios, mas o justo escapa da angústia.
Análise. O ímpio muitas vezes se enreda em suas próprias palavras erradas, enquanto o justo é capaz de escapar da angústia, talvez por falar com sabedoria. De cada fruto da boca, o homem se farta de bens, e o que as mãos do homem fizerem, o recompensarão. Análise. Este versículo ensina que as palavras e as ações de uma pessoa têm consequências diretas. A boa fala e o bom trabalho trazem recompensas. O caminho do tolo é reto ao seus próprios olhos, mas o que escuta os conselhos é sábio. Análise. O tolo acredita que está sempre certo, mas a sabedoria vem da humildade de ouvir os conselhos e aprender com os outros. O tolo, logo que se irrita, revela a sua ira, mas o sábio dissimula a ofensa. Análise. Os tolos demonstram suas emoções e perdem a calma facilmente, enquanto os sábios têm autocontrole e sabem quando se calar, mesmo diante de ofensas. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Análise. Falar a verdade é um sinal de justiça, enquanto a falsidade e o engano são características dos ímpios. Há os que falam como quem lança flechas, mas a língua dos sábios é saúde. Análise. As palavras de algumas pessoas causam feridas e dor, como flechas, enquanto as palavras dos sábios trazem cura e bem-estar. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa por um momento. Análise. A verdade tem durabilidade e é confiável, enquanto a mentira é temporária e eventualmente se desvanece. Engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria dos que aconselham a paz. Análise. Aqueles que planejam o mal têm o engano em seus corações, mas os que promovem a paz têm verdadeira alegria. Nenhum mal sobrevirá ao justo, mas os ímpios estarão cheios de calamidades. Análise. A justiça traz proteção divina, enquanto os ímpios são suscetíveis ao sofrimento e à destruição. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Análise. Deus abomina a mentira e a falsidade, mas se agrada dos que são fiéis e verdadeiros. O homem prudente esconde a sua ciência, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Análise. O sábio sabe quando é apropriado falar e quando é melhor ouvir. Já o tolo expõe sua ignorância de maneira indiscriminada. A mão dos diligentes dominará, mas os vagabundos serão tributários. Análise. A diligência e o trabalho árduo conduzem ao sucesso e à autoridade, enquanto a preguiça leva à subordinação e à dependência. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Análise. A preocupação e a ansiedade podem enfraquecer, mas as palavras de encorajamento e sabedoria trazem consolo e alegria. O justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Análise. Os justos servem de exemplo e guia para os outros, enquanto os ímpios desviam aqueles que os seguem. O preguiçoso não assará o que caçou, mas o rico tesouro do homem é o diligente. Análise. A preguiça impede o sucesso, enquanto a diligência resulta em prosperidade e recompensa. No caminho da justiça está a vida, e no seu trajeto não há morte. Análise. A justiça é o caminho para a vida plena e eterna, enquanto o pecado e a iniquidade conduzem à morte. Este estudo de Provérbios 12 revela ensinamentos valiosos sobre a importância da sabedoria, da justiça, da honestidade e da diligência. Cada versículo destaca os contrastes entre os justos e os ímpios, as consequências de suas ações e a forma como suas palavras e comportamentos impactam sua vida e a dos outros.